Olá você, muito bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. A gente fala aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Você é nosso convidado a partir de agora a ficar sabendo mais sobre hidroponia. É esse o tema do nosso encontro desta manhã. Quem está aqui comigo mais uma vez é o Cleonir Andrade Faria Júnior, que é engenheiro agrônomo, doutor em agronomia e, claro, instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso. Já veio outras vezes aqui para falar de irrigação. Hoje vamos focar na hidroponia, né? É uma atividade que tem chamado a atenção de muitos produtores, né, Cleonir? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, patrônio. Isso aí. A hidroponia ela vem cada dia ganhando um espaço, vamos dizer, aí no método de produção de hortaliças, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho dela como uma alternativa, né? Pois é, vamos rodar a primeira tela aqui, porque o Cleonir desenvolveu o tema de hoje com foco justamente como uma alternativa para a produção de hortaliças durante o período chuvoso do ano. Ou seja, é uma estratégia, uma forma de ter produtos diferenciados justamente no momento em que costumamos encontrar folhosas aí, geralmente danificadas, né, por conta, ou com uma qualidade um pouco prejudicada por conta daquele excesso de água, né, na determinada época do ano. Perfeito, patrônio. A gente pode ver aí o período de chuvas, vamos dizer assim, versus a produção de hortaliças folhosas, né? No período chuvoso, a preocupação com as hortaliças ela aumenta, em virtude principalmente que o excesso de chuva prejudica o desenvolvimento das plantas, que começa a atrair fungos, bactérias, plantas daninhas, entre outros. Então, nesse período de chuva, essa diminuição, ou seja, essas intercorrências que podem acontecer em virtude da incidência, do aumento da incidência de fungos, bactérias, até mesmo plantas daninhas, isso prejudica a produção, ocorrendo a diminuição na produtividade e produzindo produtos de menor qualidade, né? Então, se a gente for ver, esse é um gráfico de precipitação que representado no município de Cuiabá, mas que representa o nosso estado de Mato Grosso, em que a gente tem aí um período chuvoso que vai de outubro a março, abril, e um período seco que vai de maio a setembro. Nesse período de seco, nesse período de estiagem, a gente consegue ter produção de hortaliças folhosas com alta qualidade. E esse período é onde eu tenho a maior oferta de produto, consequentemente um menor valor. E aí nesse período chuvoso é onde a gente encontra problema, principalmente para a produção de hortaliças folhosas, em que as mesmas são ofertadas em menor quantidade, com uma qualidade um pouco menor, e faz com que o preço eleve. E aí é onde entra, a gente fala, que a oportunidade da produção via hidroponia, porque normalmente a hidroponia ela se encontra em estufas. Então, nesse período, a gente consegue ter o quê? Ter uma melhor produtividade e conseguir manter a qualidade num período de menor oferta. Perfeito, isso é muito importante, né? Ter essa visão estratégica da atividade, né? Ou seja, você vai investir numa tecnologia que vai te permitir uma produção mais estável durante todo o ano e principalmente uma produção com maior qualidade do que a do campo comum, vamos colocar assim, justamente nesse período mais chuvoso. Então é um olhar estratégico que com certeza vai viabilizar, vai garantir, né? Vai ser um dos principais motivos e resultados desse investimento, nesse caso na hidroponia. Perfeito, é nesse momento que a gente faz esse cruzamento, sazonalidade da produção versus preço, né? Então a gente tem uma maior dificuldade, um menor aporte, uma menor oferta do produto final no período chuvoso, e é o período em que a gente tem o quê? A lei da oferta e procura. Tem menor oferta, tem maior o preço. Então é nesse momento que a gente vê essa oportunidade da hidroponia no período chuvoso, né? Perfeito. Mas aí a gente está falando de hidroponia, o que vem a ser hidroponia? O que é hidroponia, né? O termo hidroponia vem do grego, hidro, águas e fonos, trabalho. Então é o trabalho com a água, né? Então a hidroponia ela é a técnica ou ciência utilizada para cultivar plantas sem a presença de solo. Ou seja, na hidroponia eu não tenho a presença do solo tradicional, vamos dizer assim, que é o solo que a gente encontra nas nossas terras, nas nossas localidades, né? Então, essa técnica de produzir sem o solo é o que a gente chama de hidroponia. Se a gente for ver de forma simplória quais são as funções do solo, o patrone, para o cultivo de hortaliças, o solo tem, vamos dizer assim, as três principais funções seriam o quê? Fornecimento de água, nutrientes e sustentação das plantas. Então, a hidroponia vai fazer essas funções de uma forma diferente. Lembrando que o aporte de água e nutrientes será via solução nutritiva e
A sustentação da planta será nos canais de cultivo, será em vasos com substrato, certo? Perfeito. Então a gente tem aí que os nutrientes não minerais, carbono, hidrogênio e oxigênio, eles vão ser provenientes na hidroponia através do ar ou através da água. E já os nutrientes, os macro e micronutrientes, como fósforo, cálcio, magnésio, manganês, ferro, eles vão estar disponíveis na solução nutritiva. Então, dessa forma, as plantas serão nutridas através de uma solução nutritiva que possuirá todos os nutrientes essenciais para o desenvolvimento daquela planta. Ou seja, você passa a adicionar o que é necessário, né, substituindo ali o que muitas vezes o solo tem de oferta, né? Perfeitamente. Muito bem. Vamos seguindo. Então aí a gente tem alguns tipos de sistemas hidropônicos, certo? A hidroponia, de uma forma geral, isso que a gente disse, ele se divide em alguns sistemas. O sistema floating, ou sistema flutuante, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Sistema NFT, que é Nutrient Film Technique. Sistema de gotejamento e o sistema de aeroponia. Então, se a gente falar um pouco do sistema float, o sistema flutuante, esse sistema ele consiste o quê? Em que as plantas flutuam a um exemplo de uma piscina com solução nutritiva. Então essas plantas vão ficar na superfície dessa piscina. Em geral, elas são apoiadas em uma placa de isopor com os furos, onde essa planta ficará sustentada entre a parte aérea e a raiz, e exige muita água. E esse sistema, Patrone, vale ressaltar que ele é ideal para regiões mais quentes. Por quê? Porque eu tenho um volume de água maior e esse volume maior de água ele vai permitir que eu tenha um maior controle da temperatura, que a temperatura dessa água não oscile muito. Certo? Por exemplo, aqui para o Mato Grosso seria uma alternativa. Isso, perfeito. Então aqui a gente tem uma imagem do sistema floating, do sistema flutuante, em que uma piscina e as hortaliças folhosas estão suportadas por uma placa de isopor. Sistema NFT, Nutrient Film Technique, um filme de nutrientes, uma técnica que utiliza um filme de nutrientes, né? Então, o NFT é o sistema mais difundido atualmente. Seu funcionamento é de forma intermitente, por exemplo, 10 minutos ligados, 10 minutos desligados. Esse tempo dessa intermitência, ele vai oscilar em função do quê? Em função de vários fatores, sendo uma localidade. Se eu tenho locais de climas mais quentes, eu talvez vou ter uma intermitência um pouco menor. Climas mais frescos, eu posso ter uma intermitência um pouco maior. Isso vai ser em função do manejo da sua hidroponia. E como não há substrato entre as raízes, a solução circula e volta rapidamente ao reservatório. Então eu tenho um canal de cultivo em que essa solução entra, percorre as raízes da planta e sai novamente voltando para o reservatório. Então, como não tenho esse substrato, como não existe um substrato que sustente a raiz dessas plantas, ela demanda de que um cuidado muito grande em relação ao fornecimento de energia elétrica. Ou de energia, seja através de um gerador, eu tenho que ter um cuidado. Se faltar energia, se essa solução nutritiva ficar sem percorrer a raiz das plantas, vamos dizer, no período mais quente do dia, durante 40, 50 minutos, praticamente eu perco toda a minha produção. Ou seja, requer bastante atenção, justamente a energia, como você disse, por conta dessa circulação contínua que precisa ser frequente. Perfeito. Por conta dessa circulação, ela não é contínua, ela é intermitente, né? Só Perdão, que ela ocorre durante 10 minutos e fica 10 minutos sem correr. Ótimo. Perfeito? E aqui a gente tem uma imagem desse sistema. Esse é um sistema bastante usual por aqui? Esse é o sistema mais usual, mais difundido atualmente, Patrone. Muito utilizado para a produção de hortaliças folhosas, que é o que a gente está focando um pouco mais no dia de hoje. Alface, rúcula, salsinha, cebolinha, coentro, entre outras. Perfeito. Vamos para o terceiro sistema que você trouxe aqui, gotejamento. E o sistema de gotejamento. No sistema de gotejamento, os gotejadores eles ficam na superfície do substrato, sendo acionados por um temporizador de forma intermitente, podendo ser de 2 a 3 vezes pelo dia. Então, esse sistema ele funciona com a sustentação das plantas ser realizada por um substrato. Esse substrato pode estar em vasos, em canais de cultivo, mas esse já não é somente com o filme de água. Ele tem um substrato. Esse substrato tem um potencial de retenção de água, retenção dessa solução nutritiva
Por isso essa intermitência é 2 a 3 vezes durante o dia, não tão frequente como o sistema NFT. E a maioria desses sistemas são do tipo aberto. Neste caso, é possível utilizar substratos diversos, como serragem de madeira. É óbvio que tendo alguns cuidados, né? Nem toda serragem de madeira pode ser utilizada, tendo algumas que têm algumas substâncias que podem inibir o desenvolvimento das plantas, então tem que conhecer qual é a madeira que teve origem a essa serragem. E quando a gente fala que ele é um sistema aberto, patrônio, diferente do sistema NFT, ele não tem um retorno, ou seja, a solução nutritiva é apenas ofertada, não reciclada, vamos dizer assim. No sistema NFT ela entra, volta para um reservatório e recircula. Nesse sistema aberto ela só é fornecida e não tem retorno para o reservatório. Perfeito. Vamos terminar esse bloco aqui, Cleonir, só trazendo a foto então, a gente começa no bloco seguinte, você falando um pouquinho mais sobre esse sistema e falando também sobre a aeroponia. Tá aqui uma foto então do sistema de gotejamento, a gente vai rapidamente para o intervalo, na sequência o Cleonir fala um pouquinho mais sobre o sistema, traz o outro sistema dos 4 que ele preparou aqui para a gente e claro, fala sobre vantagens e desvantagens aí da hidroponia. Continue com a gente, esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso, rapidinho a gente está de volta. Estamos de volta, este é o Bom Dia, Senar Mato Grosso, você é nosso convidado a continuar sabendo mais sobre hidroponia. A gente fala aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Quem está comigo é o Cleonir Andrade, que é instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso, é engenheiro agrônomo e vinha trazendo aqui para a gente a visão estratégica do investimento na hidroponia na produção de vegetais folhosos, né? Ou seja, encontrar as oportunidades que esse sistema oferece justamente para garantir uma produção constante ao longo do ano, né? Sem aquelas oscilações costumeiras e principalmente garantindo um produto de qualidade num momento de muita água, no momento das águas, né, das chuvas, onde normalmente os preços costumam ser mais altos porque a qualidade dos produtos ofertados de maneira geral tende a cair. Você terminou falando sobre um dos sistemas, você mencionou 4 sistemas aqui para a gente e vinha falando do gotejamento, né? Vamos concluir esse raciocínio antes de passar para o aeroponia próximo. Né? Perfeito, Patrone. O sistema de gotejamento, diferente do sistema NFT e do sistema flutuante, o sistema NFT e flutuante são mais indicados para a produção de hortaliças folhosas, né? Já o sistema de gotejamento ele é mais utilizado para a produção de hortaliças de frutas, seja tomate, pepino, pimentão, abobrinha. Então, esse sistema é mais utilizado para a produção de hortaliças de fruto. Então, ele consiste num sistema que pode ou não ser aberto. A gente falou que normalmente é aberto, mas ele pode ser um sistema fechado, sendo que nesse sistema fechado exige um sistema de filtragem eficiente. Por quê? Porque a água vai passar por um substrato para retornar ao reservatório. Essa solução nutritiva necessita de uma filtragem mais eficiente. Perfeito. E um próximo sistema, o sistema de aeroponia. Ela representa a tecnologia mais avançada em hidroponia, exigindo maior investimento dos produtores. Nela, a sua solução nutritiva é nebulizada em uma câmara escura, onde as raízes estão simplesmente suspensas e expostas ao ar interior. Então, o sistema de aeroponia, ele é um sistema vamos dizer, de certa forma, fechado, porque a água tem um retorno, ou seja, eu reaproveito essa solução nutritiva, e entretanto ela é nebulizada em um ambiente fechado, em uma câmara fechada, onde encontram-se as raízes das plantas. Essa câmara fechada, ela não possui um fluxo constante de água, ou seja, de solução nutritiva não tem um fluxo, é apenas nebulizada. As raízes absorvem a água necessária e os nutrientes através da umidade que fica no ar. Então, ocorre essa nebulização com uma frequência, com uma constância muito rápida, ou seja, esses nebulizadores necessitam de um temporizador muito sensível a pequenos espaços de tempo e que o cuidado necessário
em relação ao fornecimento de energia deve ser muito maior ainda que o sistema NFT. Por quê? Porque eu não tenho um fluxo constante, apenas uma nebulização de solução nutritiva. Então aqui a gente tem uma imagem, né, de um sistema de aeroponia. Vale a pena ressaltar também, Patrone, esse sistema de aeroponia, ele já não é um sistema, vamos dizer assim, tão buscado comercialmente para a produção de hortaliças. Por quê? Porque o investimento é muito alto, então é algo que foi desenvolvido, mas que não é tão utilizado por produtores que visam a produção de hortaliça convencional. Talvez alguns produtores que têm um nicho de mercado diferente, que vendem algo diferente, que o produtor vai lá colher, que tem um valor agregado muito alto. Só para entender, então aqui a gente está como se fosse uma câmara, uma estufa, geralmente Isso. aqui, e a solução ela fica nebulizada dentro de cada um desses canos aqui. Essa seria a câmara escura que você mencionou. Perfeito, aham. Perfeito. Então, e por as raízes ficam para o lado de dentro dessa câmara. Perfeito, perfeito. Como você disse, não é algo que a gente vê costumeiramente, né? Não tem um não. espaço ainda tão difundido aí. É algo mais para nichos de mercado, realmente. Perfeito. Vamos lá, vamos entender, você separou agora as vantagens da hidroponia. Uma delas você já trouxe, né, no início do programa, que era justamente a linearidade da produção e principalmente a qualidade do que é produzido, né? Perfeito. Então a gente pode destacar algumas vantagens, né, Patrone? As plantas, elas exigem menor espaço para o seu desenvolvimento na hidroponia. Por quê? Porque elas possuem um sistema radicular mais compacto. Então elas não há necessidade de ter um espaçamento grande entre plantas. Por quê? Porque a raiz ela não precisa percorrer aquele espaço do solo, aquele espaço do substrato para absorver a água, absorver sais minerais, absorver os nutrientes. Então essas raízes ela ficam compactas. Por quê? Porque tudo que ela necessita está passando ali pela raiz. Então eu consigo ter o quê? Um maior número de plantas por unidade de área. A produtividade é mais alta. Por que produtividade mais alta? Porque a gente praticamente não tem perdas, né? Quando a gente pensa em hortaliças folhosas, ocorre muito as hortaliças cultivadas em canteiros de forma convencional ou de forma orgânica, elas encostam as suas folhas baixeiras, vamos dizer assim, na terra. E isso ocorre que uma deterioração dessa folha. Na hidroponia não, na hidroponia eu não tenho essa perda das folhas e eu consigo ter um melhor aproveitamento por planta e um maior número de planta por área. Isso, consequentemente, gera uma produtividade que chega a ser 3, 4 vezes por unidade de área, quando comparada a um sistema convencional de canteiro. Perfeito. E a gente costuma observar nos supermercados mesmo o espaço crescente dos produtos, né, cultivados dessa maneira, né? Você vai no supermercado, ocupam lugares ali, claro, mais estratégicos, mas você vê que muitos produtores têm dado preferência justamente pela qualidade da produção, por serem mais vistosos, então vem todo um sentido disso que você está dizendo. Perfeito. E também a praticidade, né, Patrone? Hoje, cada dia que passa, as donas de casa, as pessoas querem mais facilidade, né? E um produto hidropônico que você compra, ele já é bem mais limpo, não tem o resíduo de terra, não tem resíduo de solo. Tem exatamente isso. Então, né? Tem um valor agregado, um produto isso. que custa um pouco mais para o consumidor, mas claro, é um preço justo diante do investimento que é feito para que ele seja produzido dessa maneira. E vai uma infinidade, desde as folhosas, as aromáticas, manjericão, alecrim, tudo a gente tem um alcance de ser produzido de forma hidropônica, hortelã, né? Ou então, seja, é uma estratégia de fato, é uma possibilidade de investimento que vai ter um retorno praticamente garantido aí. Muito bacana. Perfeito. Podemos seguir. Plantas mais vigorosas é uma das vantagens da hidroponia. Por que plantas mais vigorosas? Plantas bem nutridas, elas tendem a ser mais vigorosas, tendem a ser mais resistentes até ao ataque de pragas e doenças, desculpa. Então, as plantas no sistema de produção hidropônico, elas são mais vigorosas, elas apresentam um vigor maior. Melhor aproveitamento da água e nutrientes, ou seja, eu só forneço os nutrientes que realmente são essenciais para a planta, na quantidade que elas vão conseguir consumir, certo? E a água da mesma forma, a utilização da água, como ela retorna, a planta só vai absorver e só vai utilizar aquela quantidade de água que realmente necessita. Perfeito. Outras vantagens, a menor ocorrência de pragas e doenças. Essa menor ocorrência de pragas e doenças, patrão, ela está vinculada principalmente ao quê? A gente possuir ou haver a necessidade da hidroponia ser instalada em uma área de estufa, um cultivo protegido. Por quê? Porque não posso ter incidência de água
e cair na solução, porque eu vou ter vou alterar a concentração de nutrientes nessa solução nutritiva. Então, normalmente a hidroponia ela vem em casas de vegetação, em cultivo protegido. Perfeito. Eliminação de operações típicas de cultivo de solo. Então a gente elimina alguns tratos culturais, como adubação de cobertura, como arranquio de plantas daninhas. Então a gente retira essas operações porque na hidroponia não há essa necessidade. E o produto de melhor qualidade, consequentemente o melhor valor agregado. Exatamente, como a gente citou. Maravilha, mas temos também desvantagens, né, Cleonir? Perfeito. Nem tudo são flores, né? Nem tudo é um mar de rosas, né, patrônio? Então, algumas desvantagens da hidroponia seria o quê? Mão de obra especializada. Um primeiro ponto e essencial para o sucesso na hidroponia possuir pessoas que trabalhem e que são qualificadas para aquela operação. A gente tem que ter um cuidado com painéis elétricos, a gente tem que ter um cuidado com o que diz respeito a timers, temporizadores, liga, desliga, não pode ficar o acompanhamento da concentração de nutrientes nessa solução nutritiva. É o tipo de atividade que não permite o menor erro, né? Não. Exatamente. E o cuidado que a gente está trabalhando com sais, os nutrientes são sais e parte elétrica. Então, a corrosão, então, alguns cuidados de manutenção são muito, muito altos. Perfeito. E aqui entra aí outro ponto que é o alto de custo de instalação e manutenção. Principalmente nos dias de hoje, né, pessoal? O que tem sofrido de reajustes, o ferro, o aço. Então, os custos de investimento para uma estrutura, para uma estufa hoje a gente não consegue falar nenhum preço médio, patrônio, porque cada dia que passa esses produtos estão aumentando. Uma atividade rotineira, é todo dia, todo momento. A gente fala ali que a hidroponia ela realmente prende, não tem como ficar durante o dia, vamos dizer, mais que 30 minutos sem ter alguém lá. E ainda a gente enfrenta um preconceito. Produtos da hidroponia, o produto da hidroponia tem muita química, tem muito defensivo, e isso na verdade é um preconceito. Por quê? Da mesma forma que o cultivo em canteiro pode ser orgânico ou pode ser convencional, a hidroponia pode ser orgânica ou convencional também. Maravilha. Cleonir, 30 segundinhos para a gente fechar a apresentação. Vamos lá. Os fatores importantes para esse método de produção. Luz a gente está falando não em claridade, radiação direta, então tem que ter incidência solar. Oxigênio e ar na solução nutritiva. Quanto maior a oxigenação da solução nutritiva, maior a absorção de água. Então, se eu tenho um reservatório, compressor para oxigenar o meu reservatório de água. Condutividade elétrica, essa condutividade elétrica ela mede a concentração de nutrientes na solução nutritiva. Repor assim que chegar ao nível crítico. E nutrição, uma nutrição da solução, manter a solução bem ajustada e ingredientes de alta qualidade. Necessidade nutricional das culturas são diferentes. A alface tem uma, rúcula tem outra. Eu vou cultivar rúcula, trabalhar com a solução nutritiva para rúcula. Trabalhar com alface, solução nutritiva para alface. Isso representa o quê? Um melhor desenvolvimento e uma precocidade para essas culturas. Perfeito, Cleonir. Obrigado pelo resumo aqui, pela brilhante apresentação, explicando bastante o tema aqui na hidroponia, trouxe os 4 sistemas. É claro que você, produtor, que estiver interessado, vai buscar mais informações também sobre o sistema que melhor se adapte à cultura que você vai investir, né? Isso é fundamental, como o Cleonir disse, é uma atividade que não tolera erros, justamente porque requer um investimento mais robusto, pensando, claro, no valor agregado que o produto vai oferecer. Obrigado, Cleonir, obrigado pela sua companhia, sua audiência, até o nosso próximo encontro.